Jogou onde, fera? Fala galera do Descentralizado. Fala galera do Descentralizado, estamos aqui mais uma vez para mais um Jogão de Fera e dessa vez eu fui lá em Portugal buscar um craque, um atacante artilheiro, atacante do Vidago, Elias Correia Franco. É isso mesmo? Como é que você tá, meu garoto? E aí, como é que tá, Pimenta? Tudo bem? Prazer em estar falando com você, com a rapaziada aí descentralizados. Bora pra resenha. Tô aqui pra ajudar vocês aí, ver como é que funciona. Maninho, e antes da gente falar desse momento seu na carreira que tá metendo gol adoidado, eu quero lá atrás, quando você era um pequeno Eliazinho. Eu queria saber como que foi sua infância. Você aprontava muito lá nas praias de Vitória? Então, cara, eu sou do Espírito Santo, né? Igual você falou. Sou lá de Praia de Carapebus. O bairro chama Praia de Carapebus. Minha família é toda de lá. Fazia umas baguncinhas lá de vez em quando. E meu negócio era sempre jogar bola também, né? E aquelas brincadeiras de moleque, de rua, de pique-esconde, pique-pega. Moleque normal. E onde você começou a jogar bola lá? Comecei a jogar na escolinha do bairro, o seu Bernardo. É um senhor lá que juntou o pessoal do bairro para fazer um time e disputar alguns jogos. Comecei ali, eu acho que foi com 6 anos, 5. Eu já gostava de futebol desde muito cedo. Mas e comecei na escolinha igual do seu Bernardo lá do bairro, que era no terrão, tinha um pouco de grama, mas a maioria era um terrão. Hoje esse lugar que a gente jogava virou até uma praça agora e tudo. E comecei ali, cara. Fiquei uns 2 anos, depois fui para uma escolinha maior, Lá em Vitória. entendeu? Isso, na Serra, né, é na Serra mesmo, né? Fui pra escolinha do Alvimar, que era o Centro Esportivo Serrano, que aí essa escolinha já disputava uns campeonatozinhos regionais, sabe? O Serrano, que era ali mesmo da cidade. Comecei ali, cara. Fui pra lá com uns 8 anos por aí. E como que foi a ida sua pro Cruzeiro? Como que aconteceu? Porque você foi pro Cruzeiro com 12 anos, mano. 12 Foi. anos você mudar da sua cidade para ir morar longe, podemos dizer, Ah, longe era da longe. família, longe de tudo, velho. Com 12 anos, mano. Com 12 anos, cara, foi. Tipo assim, era um sonho, né? Eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. Sempre tive isso em mim, na escola. Sempre, meu Deus, meu sonho era ser jogador de futebol. A verdade é o seguinte: eu tive uma peneira por internacional, aquelas que o pessoal vai buscar nos estados e tal, e foi o pessoal do Inter lá em Vitória, foi até em Vila Velha, se eu não me engano. A semana inteira fiquei sabendo dessa peneira, eu e mais um amigo na escola, fomos lá e tal. Eu lembro que tinha que pagar 10 conto pra fazer inscrição e tudo. Cara, era mais de 1.000 moleque, porque eu lembro que a minha ficha de inscrição, eu lembro até hoje, minha ficha de inscrição era 756, se eu não me engano. Eu Você acho é que é isso. louco. Era a semana inteira, sabe? Era a semana inteira de teste, a bateria de teste. Só que eu fiquei sabendo na terça, tipo, mãe, preciso ir, pai, preciso ir e tal. E fui com esse amigo depois da escola, fui direto lá pra Vila Velha fazer esse teste. Aí fizemos, eu e esse amigo meu, Nicolas, que foi comigo. Eu e ele passamos na primeira fase, tipo assim, era a primeira fase e tinha no final de semana que no caso fechava, né, o ciclo para ver quem ia, quem não ia, quem ia para Porto Alegre, no caso, né? Acabei que passei, eu e ele passamos para a segunda fase, que era a fase final. Depois voltei lá no sábado. Foi eu, meu pai e a mulher do meu pai na época. Aí meu pai teve que ir embora, ele tava louco para ver porque ele tinha que trabalhar. Ele tava louco para ver o teste e tal. Na primeira vez ele não tinha ido no primeiro dia, eu fui sozinho. E no final acabou que eu passei, cara. Passou e mais um moleque, dois moleque. Não era esse amigo meu, mas Só passavam dois. passaram dois só, cara, pra ir pra Porto Alegre. E na época E você já era atacante. eu jogava, assim, quando era mais novo, eu jogava mais recuado um pouco no meio, mas era por causa, tipo assim, sempre fui atacante, sempre gostei de fazer gols e estar perto da área. Na escolinha, eu jogava um pouco recuado pra pegar a bola e sair carregando, entendeu? E, e era mais fácil da bola chegar em mim do meio do que eu esperar na frente, sabe?
Então eu jogava tipo um meia esquerda. E foi isso, cara. Eu joguei de meia esquerda nos testes. O rapaz gostou de mim na época. Eu esqueci o nome do rapaz lá dos olheiros do Inter. E eles falaram, cara, gostaram muito de mim, queria que eu fosse. Aí chegou a situação do Cruzeiro. Aí eu vou te contar o meio. Aí tava tudo certo para ir pro Inter. Meu pai, na época, tinha um Uno. Eu acho que era um Uno, se eu não me engano. Ele queria até vender o Uno dele para poder me ajudar, né, nesse sonho de virar jogador, de ir lá no clube, conhecer e fazer os testes e tal. Ia ser uma coisa incerta, porque eu ia lá. Talvez eu teria, eu acho que passar por outras baterias de testes, né? Ele queria até vender por causa que era caro pra gente. A gente não tinha condições para pagar passagens, essas coisas, de hospedagem. Aí até que o pessoal do Inter falou que pagaria tudo. Falou, não, de início a gente tinha que fazer isso, tinha que tirar do nosso bolso. Aí como eles viram que tipo, a gente era de uma família humilde e tudo, que a gente não tinha condições, meu pai tava querendo na época até vender o carro, cogitou em vender o carro dele, mas não precisou. Tava tudo certo. Eu lembro que foi pro final do ano de 2009, uma semana que eu tava já arrumando para ir para Rio Grande do Sul. E nisso eu conheci um cara que eu tenho como pai até hoje, é o Coronel Edgar, que ele é de Belo Horizonte, e ele conhecia um pessoal na escolinha do Cruzeiro, na Campestre, na sede Campestre, onde que o pessoal da Toca vai depois pro pré-infantil, né? E antes dessas categorias é da Campestre. Não sei como é que funciona hoje, mas antigamente era assim. E ele falou, Elias, eu conheço um rapaz lá e tudo. Ele ficou sabendo da minha história, que ele era muito amigo da família já há muitos anos, porque ele sempre ia pra Praia de Carapebus para descansar, porque lá tem um clube dos oficiais. Ele é coronel da polícia e tem um clube dos oficiais em Praia de Carapebus. Ele é amigo da minha avó há muitos anos, da família, e gostava muito da gente e ficou sabendo da história e falou, Elias, eu conheço um rapaz do Cruzeiro, talvez a gente consiga fazer um teste com você e tudo. E eu falei, tá, mas tinha uma coisa com o Inter ainda, né? Eu lembro que era tipo assim, uma semana depois, naquele mês eu já tinha tudo pra ir pro Inter, pro Internacional, e ele veio tipo mesmo. Aí ele veio e falou: Elias, olha, tem um teste, eu consegui um teste pra você lá no Cruzeiro. Você vai lá, o pessoal vai te avaliar, ver como é que você sai, e se der tudo certo, você fica lá. A gente te dá todo o suporte e tudo. Aí já tinha ele que era amigo da família e tudo mais, todo mundo confiava nele. A gente tinha muito medo também de eu ir muito longe, porque eu ia sair do Espírito Santo para ir pro Rio Grande do Sul. Belo Horizonte já era longe. Aí acabou que conseguiu isso, aí eu falei, vamos então. Falei, vamos. Aí eu, tipo, meio que troquei um certo pelo duvidoso, né? No caso que tinha uma coisa certa, entre aspas, porque lá ainda teria que passar por bateria de teste. E fui pro Cruzeiro, tudo novo. Eu lembro que eu cheguei lá em Belo Horizonte. Meu pai foi na primeira vez comigo pra me apoiar e tudo mais. Fui fazer meu primeiro teste no primeiro dia lá na sede campestre. E no primeiro dia, no mesmo dia, o treinador na época, já falou: Elias, pode voltar pro Espírito Santo, trazer suas coisas, história escolar, as coisas tudo, que você vai ficar com a gente, vai terminar o ano com a gente. E próximo ano você já tem idade para ir pra Toca da Raposa, né? E eu segui seu caminho. Aí eu passei, fiquei todo feliz, voltei pro Espírito Santo buscar minhas coisas. Minha mãe ficou louca, meu pai feliz, minha mãe ficou com medo, mas sempre É de mãe, é mãe assim. mas ela sempre sonhou comigo também, tipo Quer o assim, filhotinho perto. entende? Sabe, minha mãe ficou louca. Pronto, depois disso eu voltei e eu fui inscrito no campeonato mineiro, na época no FMF, no mineiro da categoria. E fiz 3 jogos, eu acho que dava tempo de fazer, como tava já no final do ano, fiz 3 jogos. Terminei o ano muito bem, tipo assim, fiz muito bem os 3 jogos, fui muito bem. Lembro que a gente perdeu a semifinal pro Galo, e era meu terceiro jogo? Não, era meu terceiro jogo. Era o último, no caso foi o último jogo que a gente perdeu nos pênaltis. A gente tava perdendo de 2-0 o jogo, se eu não me engano, 2-0. Eu entrei no intervalo, eu e o Zé Ricardo, que hoje tá no América, a gente conseguiu, eu fiz 2 gols. Fiz 2 gols, viramos o jogo e depois eles conseguiram empatar, levar para os pênaltis e eu perdi o último pênalti, até que a gente foi eliminado. Nossa, que foda. Foi no Independência, no antigo Independência ainda, quando
antes da reforma e tudo. Mas, tipo, foi aquela coisa. Eu fiquei muito feliz, apesar de ter perdido tanto naquela época, mas eu tava muito feliz porque eu tinha ido muito bem contra o Atlético Mineiro e tudo. Era tudo muito novo pra mim. E foi assim que eu cheguei no Cruzeiro. Mano, e qual que é a importância do Cruzeiro nessa sua carreira? Porque você ficou lá até os 18 anos? Foi até os 18. A importância do Cruzeiro. O que eu sou no futebol hoje, eu devo tudo a eles, cara. Vivi muitos momentos bons, ruins também, como é normal. Acho que do atleta na formação foi top. Lá foi top. Eu fiz muita amizade, muitos amigos, aprendi muitas coisas, cresci bastante também como pessoa. Tinha muita gente humilde trabalhando lá dentro, muita gente boa. Pra mim foi top. O Cruzeiro foi top. Ô, mano, e aí depois do Cruzeiro, você saiu, você teve duas breves passagens, que, né, na base Foi. ainda, foi pela Ponte e foi pelo Goiás, que é aqui de onde a gente fala, Goiás, Goiânia. É, E eu isso. queria saber se você tem alguma lembrança dessa época sua aqui no Goiás, que o elenco daquela época era brabo, viu? Era, cara. Tem uma história legal também do Goiás. Antes eu fui pra Ponte Preta, né? Fiquei 6 meses. Acabei que tive uma lesão no joelho no Cruzeiro. Aí foi e mudou a diretoria na época e tudo mais, e saí com decisão minha e com o empresário que eu tinha na época aí fomos pra Ponte Preta, né? Eu precisava jogar, porque eu já estava 1 ano parado, eu tive uma lesão no joelho e precisava jogar. E eu falei, o pessoal queria me encostar, e eu falei, pô, eu quero jogar. A única coisa que eu queria era jogar, voltar a jogar. Foi muito difícil pra mim na Ponte, foi muito difícil, tipo, porque tava voltando e parecia que não ia, sabe? Foi muito difícil essa volta. Foi onde que eu conheci o Marcão, acho que você já fez uma entrevista com ele também, o Marcão Sim, zagueiro. zagueiro? Sim, demais. Exatamente. Gente boa pra caramba. Mineiro, né? Mineiro. Isso. De Patinga. Gente boa pra caramba. O irmão dele até joga na Itália e tudo mais. Foi onde conheci ele. E foi muito difícil pra mim. Acabei que não deu muitos frutos lá. E depois disso, fui pro Goiás. Surgiu uma oportunidade pra ir pro Goiás. Pra mim foi tipo uma surpresa na época, porque eu tive que fazer um teste lá, né, no Goiás. Normal, eu precisava jogar. E eu vi que lá tinha as condições excelentes, cara, no Goiás, em Goiânia, top, a cidade é top, era parecido com Belo Horizonte, pessoal, muita gente boa também, gostei demais de Goiânia. Fiquei um tempo de período de avaliação no Sub-20B, que o pessoal, não sei se ainda tem lá, tinha tipo uma segunda equipe do Sub-20, e depois fiz uns 3 amistosos, logo o Rafael Barreto, que na época era o treinador do Goiás, me subiu. Falou, não, Elias, a gente vai querer você na equipe e tudo. Aí foi onde que eu conheci os moleques do Goiás, deve conhecer a rapaziada toda aí, o Com Leozinho, o toda Richard, certeza. Rafael, rapaziada, molecada boa pra caramba, gente boa. E foi isso, cara, foi assim que eu cheguei no Goiás. Achei muito top, foi muito top pra mim. Mano, e sua estreia, se eu não estiver muito enganado, sua estreia no profissional foi aqui no estado, mas não foi no Goiás. Não. Foi no Anápolis. É isso mesmo? Foi isso, cara. Eu tive no Goiás, terminei meu último ano de sub-20. O pessoal, no Goiás, eu acredito que as coisas só não foram pra frente porque eu ainda tava naquela de lesões, sabe? Que eu tive a lesão no joelho e ainda me afetou muito. Acabou que não deu certo por isso. O pessoal me ajudou, o Rafael, a comissão dele, tudo queria muito que eu ficasse, tanto que eu acho que eu era o único que era a último ano de sub-20 que continuou o resto do ano. O pessoal já tinha liberado, o resto do pessoal tinha liberado. Tentaram e tal, mas acabou que não deu certo. Acontece, normal. Fui pro Anápolis, estava ali perto, né? Perto assim, tava Uhum. ali e 50 km, pô, pertinho. surgiu a oportunidade de ir pro Anápolis, fui lá, passei, na verdade, né? Fui lá e tudo. Muito complicado para mim, foi muito pesado essa transição da base pro profissional. Quando eu fui pro Anápolis, senti muita diferença, ainda mais que com as lesões que eu tava lidando na época, né? Aí passei, fiz a minha estreia lá, cara. Mano, Eu fiz um jogo pelo Anápolis. mano, tecnicamente não, você fez um jogo no Brasil, né? Não foi só Foi, pela Anápolis, porque aí você fez o jogo e foi para Portugal. E eu queria foi. saber como que foi essa ida, adaptação, tudo mais. Você teve dificuldade também nesse primeiro momento em Portugal? Sim, muita dificuldade, muita dificuldade. A gente tava passando, pô,
Eu acredito muito em Deus, né? Acho que a gente estava passando um momento de aprovação e foi complicado. Tanto já no Anápolis já tinha sido muito difícil. Aí a primeira vez aqui em Portugal, porque eu divido ela em duas partes. A primeira parte, porque eu cheguei a desistir do futebol, cara. Então, depois da primeira passagem em Portugal. E, tipo assim, foi complicado. Mas vim aqui, ainda conheci um pessoal legal e tudo. Não deu muito certo minha primeira passagem. Fui pouco utilizado. Não entendi o porquê, mas tudo bem. E voltei pro Brasil. Foi onde que eu resolvi que eu não queria parar. Acho que isso foi há 3 anos atrás. Falei que eu desisti do futebol, tinha parado mesmo. Na época, me casei com a minha esposa, ela era de Belo Horizonte, me Ah, casei. aí sim, achei que você era um dos casos que vai para Portugal e acha uma brasileira em Portugal e aí descobre que ela era de onde você morava. Não, mas eu namorava ela já da época do Goiás. Ela caminhou esse tempo todo comigo. Na volta, a gente casou em Portugal, passei muito perrengue na primeira parte igual eu te falei, que eu tive aqui. Muito perrengue mesmo. E eu falei, vou voltar pra casa. Aí eu falei com a minha esposa, a Bruna, eu falei, a gente vai casar, a gente casa e tudo. A gente já tava planejando isso. Vamos ver no que dá. Aí as coisas depois começaram a correr bem, cara. Tipo assim, eu tinha parado. E eu cheguei a trabalhar com outras coisas depois. Cheguei a trabalhar no ramo da eletricidade com um amigo meu. Em E Portugal, não, no Brasil, quando eu no voltei. Brasil. Eu acho que tudo que eu pego pra fazer, eu tento me fazer do melhor jeito, eu tento me doar ao máximo, sabe? Eu acho que tipo assim, é muito difícil pra mim conciliar às vezes duas coisas ao mesmo tempo, porque eu dou muita vida naquilo. Igual se eu pegar ali e jogar Fortnite, eu vou querer aprender a jogar isso aqui. Tanto que é difícil pra caramba e pô, não, agora eu vou aprender e eu aprendo, entendeu? Pode ser mais ou menos, mas eu já sei mais ou menos como é que funciona. Um mês depois de eu trabalhando, mas eu nunca parei de trabalhar meu corpo. Sempre gostei de fazer minha corrida, de tá bem fisicamente, tudo. Tipo assim, eu tinha parado, eu resolvi que tinha parado, só que eu sabia que, tipo assim, Ainda dava. alguma coisa pode acontecer ainda, sabe? E eu tenho que estar Uhum. bem, e eu sempre tive essa coisa. Eu falei, não, cara, dá sim, apesar das dificuldades e tudo. Até que eu recebi um convite para voltar para Portugal por um amigo que eu conheci no Canelas, que é um clube daqui também, da mesma divisão que eu jogo, que é, no caso, o Campeonato de Portugal, é como se fosse a terceira divisão do Brasil. Sim. E ele era guarda-redes, goleiro na época, e ele parou de jogar e virou treinador, virou mister. E ele me chamou para vir para um clube aqui no Porto. E eu, de início, eu tinha recusado, porque eu falei, olha, agora não vai dar, eu tô casado, as coisas do jeito da primeira vez não deu muito certo, do jeito que eu vim pra cá, e eu não posso ir assim igual fui da primeira, se fosse as coisas mais direitinho e tudo. Aí conversamos, eu acho que passou, aí foi 3 meses depois, ele me ligou de novo, falou, não, Elias, vem, a gente ajuda você com a sua esposa, a gente dá um jeito aqui. Ele também é brasileiro, sabe? Ele entendia muito o meu lado e tal. E na época eu já tava sozinho, não tinha empresário nem nada. Aí eu e minha esposa já tava, tipo assim, tranquilo, entendeu? Ela tava trabalhando, eu tava trabalhando. Mas naquela, né? Eu não tava fazendo aquilo que eu realmente queria pra mim, né? Que eu sempre fui apaixonado por futebol. E acabei que a gente decidiu voltar. Eu falei, olha, surgiu essa oportunidade pra gente ir pro Porto. O que você acha? Eu pensei, pô, querendo ou não, lá em Portugal, pô, a gente consegue viver tranquilo, eu jogando, você trabalhando, a gente consegue viver tranquilo lá. E ela abraçou a ideia, cara. Na época ela fazia faculdade de Direito, faltava acho que 2 anos, se eu não me engano, para terminar. Largamos tudo e viemos para cá. E aí, graças a Deus, as coisas começaram a caminhar. Isso foi, o cara te chamou para ir pro clube, foi São São Pedro da Pedro? Cova, São São Pedro da Pedro da Cova. Cova, isso Sim. era uma abaixo dessa ainda, que era distrital daqui, mas é um campeonato muito, muito disputado. A distrital do Porto aqui eu gostei bastante de ir lá. É bastante disputado, muito jogador bom lá, sai de lá e tudo. E na época a gente ficou em terceiro lugar no campeonato. Fomos muito bem.
Depois o Mister Armando, ele chama Armando Santos, que me ajudou muito, é meu amigo e tudo. Ele me chamou para ir pro Mirandela. Ele recebeu um convite, Mirandela falou: Elias, recebi um convite do Mirandela, vamos para lá e tudo. Era 1 hora e meia do Porto. Falei, vamos. Tem que crescer. Fizemos aquela mudança de novo, viemos para Mirandela, fizemos um campeonato muito bom também, graças a Deus. E esse tempo parou de ter as lesões e tudo mais que eu tava tendo. Um tempo também que eu fiquei parado assim no futebol, eu tava me fortalecendo o que eu tinha para melhorar e tudo mais. E graças a Deus as coisas começaram a melhorar, cara. Ô, mano, você falou de que um treinador brasileiro te ajudou, mas nesse seu caminho para Portugal, que você jogou com brasileiro e um especial que eu queria falar dele aqui, qual você jogou com ele, se eu não me engano, a primeira vez no São Pedro da Cova, e aí depois você jogou com ele no Mirandela, que é o zagueiro Luan. Eu saber Ah, como que é a amizade de vocês, a sua amizade com o brasileiro, porque você estava contando antes que sim. joga Fortnite até com o Luquinhas. Abraço, Luquinhas, saudade sua. E eu Parceirão. queria saber como que tá sendo, né? Porque a amizade ele continua, mas agora vocês foram para caminhos diferentes, né? Luan é um moleque bom pra caramba, pá. Esses dias mesmo falei com ele, a gente fala sempre no WhatsApp, quando eu vejo ele jogando, às vezes passa o jogo dele, eu assisto e tudo mais. Ele é meu amigo, cara, virou amigo. Quem tinha no Mirandela, no São Pedro da Cova, né? Na verdade, o Mister arrumou a rapaziada que tava no São Pedro da Cova, os brasileiros que tinham lá também, e alguns portugueses, levaram pro Mirandela, que é o pessoal de confiança dele e tudo, que era de confiança, tanto que ele levou. E nesse meio tempo a gente fez uma amizade, pô, bonito pra caramba. Não só o Luan, como outros que tinha lá. Tinha o Felipe, o Odaílson, o Matheus, uma galera. Mas esse moleque é gente boa pra caramba, pô. Meu amigão, o Luan. Meu amigaço. Maninho, chegando aqui na reta final dessa entrevista, para não alongar muito, queria saber como que está o seu momento aí no Vidago, esse momento, essa nova temporada, depois de vir de uma pandemia que Pô, fudeu praticamente o futebol e você voltou metendo gol. pô, então, cara, terminou a última temporada de forma que a gente não esperava, né? Pô, do nada, tava vindo num momento bom também no Mirandela. Comecei a tipo assim, campeonato a gente começou a entender mais ele e as coisas começou a melhorar. E foi bem na hora que, pô, deu uma tesourada na gente, né? Mas aconteceu e a gente teve que se virar. E surgiu uma oportunidade de vir pro Vidago pelo Mister Gamito. Cara, gente boa demais também, que tinha um grupo já da temporada passada deles, que era um grupo sensacional, molecada, rapaziada tranquilaça também, gente boa. E surgiu o convite de vir pro Vidago. Quando ele me ligou, eu falei, não, mister. Na primeira ligação eu falei, mister, é isso, eu vou ir pra aí. E vim, cara, e as coisas começaram a correr bem, fizemos uma boa pré-temporada, né, uma pré-época. O campeonato, pra mim, tá sendo muito bom, a rapaziada também tá bem focada nos nossos objetivos e as coisas estão acontecendo naturalmente. Graças a Deus estou conseguindo fazer alguns golzinhos e tudo, mas claro, Entrando na seleção da rodada várias vezes também, vale destacar isso. já tive em duas já. Pô, reconhecimento, né, do nosso trabalho, graças a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus mesmo pela oportunidade de estar fazendo aquilo que eu gosto, voltei a fazer aquilo que eu gosto e feliz. Estamos felizes, eu e minha esposa estamos felizes na cidade onde a gente mora, aqui em Chaves também, que é próxima de Vidago, como eu tinha te falado. As coisas estão acontecendo naturalmente, cara. Estamos bem, estamos confiantes, entendeu? E eu acho que só tem a melhorar, só tende a melhorar. Mano, e para finalizar essa entrevista, eu queria saber de Elias Franco, qual o próximo passo que você pretende dar na sua carreira? Você espera seguir em Portugal nos próximos anos? Se pintar a proposta de outro clube da Europa, tipo assim, no leste europeu, tipo Letônia, Lituânia, você vai meter as caras em busca de outro caminho? Ou você pretende também, daqui uns anos, se pintar alguma proposta do Brasil, cai no colo e fala assim, amor, vamos voltar
que eu tenho proposta boa lá, ficar mais perto de casa e tudo mais. É que a gente tem de objetivo igual, a gente tá em Portugal agora. Então, minha meta é chegar na Primeira Liga, entendeu? Tô aqui, então vamos chegar na Primeira Liga. Se acontecer de chegar a algum clube e tudo, me oferecer uma proposta boa também pra mim, pra minha família, top, cara. Vamos meter as caras, pra gente não tem tempo ruim não, já a gente, igual eu tinha te falado, saímos lá de Belo Horizonte com as coisas mais ou menos arrumadas e viemos conhecer um mundo novo, passamos dificuldade e é isso, cara, eu acho que é assim, futebol é assim, são momentos também e a gente tem que aproveitar, agora, mas também que tá bem, tem que aproveitar e é isso, e é pra cima, cara, e claro, mas primeiro eu tô pensando nos objetivos aqui do clube, do Vidago, que a gente quer a manutenção, né, como é um clube que subiu, a gente está querendo a manutenção o mais rápido possível no campeonato. A gente vai em busca disso e meu foco principal é esse. Eu acho que por isso está dando certo, porque a gente está bem focado naquilo que a gente quer fazer aqui no clube e o resto das coisas vai acontecendo naturalmente. É isso, meu mano. Eu gostaria de agradecer essa resenha maravilhosa e desejar todo o sucesso do mundo para você, que dê tudo certo para você e para sua esposa. E eu gosto de falar para os jogadores da Europa, volte para o Brasil só para passar férias. Pô, Brasil, eu amo Brasil, eu amo Praia de Carapebus, cara, minha cidade. Pô, já tô com saudade pra caramba de lá, já tem 2 anos por causa da pandemia, né? Que a gente passou e acabou que a gente não conseguiu ir. Amo demais Praia de Carapebus, Belo Horizonte também. Minha família é toda de lá. Eu não penso no momento em voltar no Brasil, assim, é porque a gente tá indo bem aqui, então de início aqui as coisas estão correndo bem. Mas é isso, pô. Obrigado você também pela entrevista, entendeu? Top, resenha top. E é isso, cara. Prazerão de falar com você, pessoal do Descentralizados aí. E é isso. Quando tiver oportunidade, tamo aí. Qualquer coisa é só chamar. É isso aí. Para você de casa que gostou dessa entrevista, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar em todas as redes sociais e comentar histórias do Elias, porque quem sabe podemos ter uma parte 2, falar mais desse lado gamer dele, porque essa primeira foi só um esquenta. Então a segunda a gente quer a resenha da resenha. Fechado? Vamos pra cima, pessoal. Vamos pra cima. E comenta aí se quiser. Estamos juntos.